pesquisa do Serasa aponta que 85% dos pais educam seus filhos quanto a ter uma vida financeira saudável. Será mesmo? Afinal de contas, no Brasil, somos muitos os inadimplentes. Por isso, nesse episódio do Mães de Jundiaí, que está começando agora, nós decidimos trazer esse assunto. Porque, como diz aqui a dona de tudo, a demanda lá na comunidade é bastante grande. Como é que é a sua educação financeira junto à Bia? A hora que você estava começando aí, acho que quem estava me olhando para minha cara já viu eu fazendo umas caretas do tipo, será que é verdade isso? Porque, particularmente, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre o tema como exemplo. Eu tenho muita dificuldade em ter um planejamento financeiro meu e é muito difícil você passar isso para uma filha, para um filho, se você não consegue colocar isso na sua realidade, na sua vida, né? E que é essencial. Eu trouxe esse tema pra gente falar hoje porque eu sei o quanto é necessário a gente colocar uma criança dentro desse contexto, para ela entender o valor do dinheiro, não só o valor de quanto que ele custa, né? O valor mesmo de você trabalhou para receber, você sabe, todo esse processo. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui a educadora financeira, vocês vão adorar, que a gente já conversou antes de entrar aqui para gravar, e ela vai trazer inúmeras dicas para vocês, que é a Carla Maltoni. Eu quero agradecer o seu tempo que você está nos oferecendo aqui. A gente sabe, já que nós estamos falando de valor, né? Dinheiro não é só isso, é muito mais do que isso. É valor, são valores. E ela está aqui para nos ajudar a comunidade toda. Como é que a gente faz para educar? Porque essa educação, na verdade, ela vem das mães, né? Dos pais, para que seja transferido para os filhos. Como fazer isso? Bom, primeiro quero dizer que é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Carla Maltoni. Vocês podem verificar mais dicas sobre finanças para pais também na DNA Finanças no Instagram. Eu vou estar à disposição de vocês. As questões financeiras, elas são comportamentais. E o comportamento é aprendido com a nossa família. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Nós estamos falando do futuro dos filhos e do futuro dos cidadãos, da construção que a gente está fazendo de país. Então, é profundamente necessário conversar sobre esse assunto, mas, conforme você disse anteriormente, nós podemos falar, pagar cursos, comprar livros, mandar para a escola onde tem educação financeira, se nós não dermos o exemplo, porque é o exemplo que arrasta. Então, essa consciência, ela tem que nascer dos pais, primeiro, com a sua própria vida financeira. E, a partir daí, criar um diálogo com essas crianças. A gente separa aí por faixas etárias. Você não vai conversar com uma criança de 3, 5 anos da mesma maneira que você conversa com uma de 8, 10, com uma de 12, 14, um adolescente. Porém, em todas essas fases da vida, é possível abordar as questões financeiras. O que é o dinheiro? O dinheiro, ele é uma ferramenta que nos proporciona muitas coisas. Só que essa ferramenta tem um custo e é um recurso que não é ilimitado. Então, quando as crianças começam a ser ensinadas sobre isso, se torna mais fácil, elas vão ser adultos financeiramente mais saudáveis. Infelizmente, essa pesquisa, eu acho que não traduz muito a nossa realidade, porque nós estamos hoje com quase 79% da população se dizendo endividada. E falar sobre dinheiro ainda é um grande tabu. Então, precisamos quebrar esse tabu com as nossas crianças. E pai, mãe, você é o grande exemplo dos seus filhos. Dê exemplo financeiro com a sua conduta. Isso é o que vai fazer toda a diferença na vida deles. Agora, como a gente traduzir uma questão financeira para uma criança muito pequena? Eu quero, né? A gente tem uma pressão enorme de consumo ao nosso redor, neuromarketing, toda a mídia em cima de nós para nós comprarmos e consumirmos. E as crianças têm esses desejos. Nós podemos criar uma referência em termos do tempo. Então, esses pais que trabalham, o volume que eles têm de dinheiro mensalmente para suprir a sua família, dividir isso pela quantidade de horas que são trabalhadas. Então, quando a criança pede alguma coisa e aquilo é caro, fala para ela, olha, você está vendo isso que você está querendo?
Isso custa tantas horas do trabalho da mamãe. É um tempo que eu tenho que estar trabalhando que eu não posso estar com você. Então, mudar a percepção de valor das coisas, que realmente as coisas custam, que elas dependem de esforço, de trabalho, de tempo dedicado para que elas aconteçam. Então, você começa a criar uma maneira mais palpável para a criança, dela compreender o quanto as coisas custam. Agora, quando você fala criança, a partir de que idade é possível conversar sobre dinheiro com essa criança? A partir dos 3 aninhos de idade, você já começa a conversar sobre isso. Uma criança de 3 anos pode ganhar um cofrinho, de preferência um cofrinho transparente, porque ela vai vendo esse cofrinho ser preenchido. As crianças são visuais, elas estão no mundo material, no mundo físico. Também é muito importante para essas crianças pequenas, e aí eu recomendo até aos 10 anos de idade, você lidar com elas com dinheiro físico. Porque elas não têm ainda a compreensão de que existe um dinheiro virtual que está naquele cartãozinho. Muitas vezes os pais também não têm muita clareza. Nós não temos. Não temos. E aquele cartãozinho tem limites, né? E que o que for comprado ali vai virar uma conta a ser paga depois. Então, com as crianças é muito importante usar dinheiro físico. Mostrar o dinheiro. Quando você for comprar algum bem ou quando você for pagar por alguma conta da casa, da família, vamos supor que é uma família que paga aluguel. Faça um exercício de sacar no banco o dinheiro do aluguel e mostrar para a criança, está vendo? Olha, essa quantidade de dinheiro nós precisamos para pagar o aluguel. Essa quantidade de dinheiro custa tantas horas do trabalho do papai, da mamãe ou de quem for que seja a pessoa responsável por essa criança. Custa tantas horas do trabalho e, gente, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quando a gente traz as coisas para o mundo real, que a criança pode ver, perceber, tocar, o entendimento dela se torna muito mais simples, muito possível, mesmo quando forem crianças pequenas. Elas precisam também compreender a situação financeira da família. Agora, a criança precisa estar inserida nessa situação financeira, nas decisões financeiras, mas ela jamais vai poder ser responsabilizada. Então, nós estamos gastando por sua causa, por causa da sua escola. Não é isso. Mas ela precisa ter ciência disso. Como é que é esse tema dentro lá da comunidade? Muitas dúvidas, muitos... Existe muita dúvida, eu acho que principalmente com relação à mesada. Eu sou a dúvida em pessoa sobre esse tema. Então, assim, ela falando já começou a falar assim, nossa, eu tenho que mudar isso. Nossa, eu tenho... A questão do dinheiro físico, por exemplo, isso eu acho que é uma dica super importante, porque eu falo, Bia, às vezes ela faz uns vídeos comigo e eu passo para ela uma parte do valor que eu recebo, eu passo para ela também, porque ela tá fazendo comigo. Só que fica no imaginário dela e meu também, né? Então, assim, faz muito sentido essa questão do dinheiro. A gente precisa falar sobre isso com as crianças, realmente. Mas acredito, principalmente, que é um processo que vem dos pais. A gente tem hoje algumas mães, alguns pais que fazem que dão essa educação para os filhos. Mas hoje, por exemplo, eu queria trazer uma convidada e foi muito difícil achar uma. E além de ser muito difícil de achar uma, porque é muito difícil a gente ter esse controle, a gente tem questão de agenda. Então, as raras que poderiam não tinham como vir no dia da nossa gravação. Então, assim, a gente tem que falar muito, e eu acho que o principal, que é o que eu busco nesse episódio de hoje, é dar dicas. Porque eu preciso muito de dicas, e eu imagino que muitas mães de Jundiaí precisam dessas dicas também, para poder passar isso para os filhos. Eu não quero que a minha filha viva financeiramente como eu vivo. E não porque eu ganho... Hoje ela... Até comentei quando ela chegou... a Bia fala assim, ai mãe, você é pobre. Eu falei assim, Bia, não é questão de ser rica ou pobre. A questão é, eu valorizo o dinheiro que eu ganho e eu tenho que ter noção para onde que ele vai. Então, eu tenho as contas para eu pagar
E aí eu tenho também as questões. Como eu sou PJ, não vem todo mês um negócio muito certinho. Além de ser jornalista, né? A gente é jornalista, só quem é jornalista sabe que é essa vida. Não é muito assim, todo mês certinho. Tem mês que vem mais, Remuneração variável, é um desafio. Então, assim, é uma questão que ela não entende tão bem pela idade, mas é uma coisa que eu tento conversar com ela. Então, ela fala assim, mãe, você nunca pode comprar nada pra mim. Não, Beatriz, não é que eu não posso comprar nada, é que eu tenho prioridades e a gente tem que colocar as prioridades. Não sei se eu estou seguindo o caminho certo, mas ela fala pra todo mundo que eu sou pobre. Por quê? Ela não justifica, né? Porque ela não quer me dar um brinquedo fora de hora, fora de um dia, né? Bom, diante desse depoimento, Carla, como é que a gente orienta, então, essas mães, né, para que essas crianças tenham um entendimento, né? Porque quando a Bia fala assim, mãe, você é pobre, eu acho essa fala muito forte, né? Pesada. É pesada, é forte. Na verdade, é natural porque ela é uma criança, mas assim, como recuperar, vamos, né, se é o termo correto, para que essa criança comece, assim como a Bia, outras, né, comece a olhar a vida de forma diferente. É possível? Claro, sempre é possível. Essa questão ela é muito mais ampla do que simplesmente dinheiro, né? Então, por exemplo, mãe, você é pobre, você pode trazer referências para ela o que pode ser pobre ou ser rico. Porque essas noções são até subjetivas. Uhum. Porque tem pessoas que para elas a riqueza é ter um prato de comida todos os dias sobre a mesa. E tem pessoas que a riqueza é poder comprar uma Ferrari. Então, essa noção ela é muito subjetiva e a gente precisa trazer para a nossa realidade de uma maneira que seja alinhada com os valores, com os seus valores, os valores que você quer que a Bia tenha, né? E aí mostrar para ela com referências mais uma vez. Nós temos que trazer para as crianças aquilo que é do mundo real. Então, mostrar uma foto, mostrar uma situação, talvez levá-la para uma ONG, para ela conhecer uma outra realidade de outras crianças que vivem outras situações. Compreender que não é ter um brinquedo ou não ter um brinquedo que traduz nem o amor da mãe por ela e muito menos o valor dela diante dos outros coleguinhas. E tendo aquele brinquedo ou não, ela tem valor por quem ela é. Nós precisamos colocar isso dentro dos nossos cidadãos desde muito pequenininhos, porque muitas das distorções de consumo, nós vivemos uma sociedade profundamente consumista, mas muitos dos problemas de consumo, eles estão ligados a problemas lá da identidade e de eu entender realmente o que é importante, o que é prioridade para mim, o que faz sentido. Mas como que a gente faz isso com as crianças? Sempre trago os exemplos para o mundo real. Aquilo que é palpável, que elas possam ver, que elas possam entender, compreender. A gente também tem que ter o cuidado de não trazer peso para a vida das crianças. Então, temos que olhar para uma criança de 3, 5 anos, você vai tratar isso de uma forma. Mostrar, talvez, que você não consegue ter esse brinquedo agora, porque ele custa uma quantidade de horas, mas que ela pode esperar até o Natal. E até o Natal vocês vão guardar aquele recurso, abrindo mão de outras coisas, e aí que no Natal ela pode sim conseguir ter aquele brinquedo. Que isso é possível com planejamento. Então é fundamental a gente mostrar. Quando as crianças são muito pequenas, não é recomendado você fazer um planejamento de 1 ano. Mas talvez algo que ela possa esperar 2 meses, porque 2 meses para uma criança de 5 anos leva uma eternidade para passar. É diferente de uma criança de 12. Então, assim, de acordo com essa faixa etária, a gente ter esse cuidado. As crianças, nós temos que tomar cuidado também com o presentear demais. Como nós falamos, às vezes os pais se sentem culpados e dão muitos presentes, tentando compensar o tempo que eles estão trabalhando, que estão sendo demandados por tantas outras coisas que a nossa vida hoje em dia nos exige. Então, ter clareza do que é importante, do que é presente. As crianças precisam entender isso. Porque se ela ganha um presente toda semana, ela acha que ela vai ganhar tudo que ela quiser, a hora que ela quiser. Então, a gente restringir um pouquinho isso, explicar o valor, o momento de se receber presentes para as crianças
E não é a quantidade de tempo, a gente fala muito isso, mas é a presença. Então, quando estiver com seus filhos, esteja realmente presente e procure no dia a dia, através do seu exemplo, a maneira como você manipula, gerencia o seu dinheiro e dando exemplos do mundo real. Ah, eu quero isso agora? Então, veja, ó, vamos ver quanto custa. Tá vendo? Olha, agora não tem dinheiro suficiente aqui na minha mão. Mas nós podemos fazer isso, nós podemos conseguir isso. Quando as crianças são aí entre 6 e 10 anos de idade, a gente recomenda que seja dado uma semanada. Porque administrar o dinheiro de um mês é muita coisa. Mas administrar de uma semana já é melhor. Ai, mas quanto dar de dinheiro? Era essa a minha pergunta. É claro que essa quantidade de dinheiro vai mudar muito, né? São inúmeras as realidades das pessoas com quem a gente está falando nesse momento. Mas o que é fundamental? Que haja um acordo e que a criança compreenda qual é o objetivo dela estar recebendo aquele dinheiro. Então, se aquele dinheiro é para ela tomar um lanche na escola, que esteja disponível, que ela possa pagar lá na cantina da escola, você vai calcular o quanto seria suficiente para isso e vai instruir, né? A sua filha, vamos tomar o exemplo da Bia, né? Instruir a Bia, olha, Bia, eu estou dando aqui na sua mão, e deu o dinheiro mesmo, eu estou dando aqui na sua mão tantos reais, você consegue comprar isso na cantina. Mas é sua responsabilidade escolher o que você vai querer. E limites. Você só tem este valor para gastar na cantina essa semana. Ah, mas e se ela gastar todo o dinheiro no primeiro dia? Ela não vai poder comprar nada nos outros dias. Ah, eu vou deixar meu filho com fome? Não. Faz um lanche em casa, Manda. Bia. Entendeu? Faça o seu lanchinho e leve. Tem que aprender a viver com as consequências, né, dos atos, Sim. né? Uma situação que eu fico pensando aqui, inclusive a gente já produziu um conteúdo sobre isso, chegou no determinado período de vamos comprar material escolar ou vamos ao mercado. Levo essa criança, não levo essa criança, e se eu levo essa criança, como que eu direciono ela, né? Porque papelaria não é fácil levar criança, não. Né? Então, assim, como orientar essa criança para que ela, né, passe por ali de uma maneira que ela aprenda, né, a lidar com tudo aquilo? Educar exige trabalho. Isso, as pessoas precisam ter essa clareza. Educar dá trabalho. Então, qual que seria o melhor dos mundos? Você fazer uma pesquisa grande, primeiro, ver as suas possibilidades. Vamos pensar no material escolar, que assim, é caro, né? Hoje em dia é um desafio. Vamos pensar no material escolar. Olhar o que é necessário. Eu gosto muito e acho fundamental as pessoas entenderem que elas precisam transitar entre o espaço do que é necessário e o que é suficiente. Então, a gente tem o mínimo necessário, mas a gente tem o máximo que é suficiente. Então, você, dentro desta faixa, na sua vida, do que é necessário e do que é o suficiente, você separar opções para a sua criança. E aí, por exemplo, a Bia. Você vai com a Bia comprar material escolar. Você tem que ter ido naquele local, fazer uma pesquisa antes. E, antes de sair de casa, conversar com a Bia. Falar, Bia, olha, o que é possível fazer é isso. E chegando lá, você deixa ela escolher. Olha, você tem essa e essa escolha. Se você escolher este estojo mais caro, você vai ter que optar por essa mochila que é mais barata. Porque o dinheiro que está disponível para essa compra, ele tem esse limite. Então, ela vai ter liberdade de escolha dentro desse range que nós estamos falando, do mínimo necessário até o máximo suficiente. Então, isso é educar. Você está abrindo possibilidades, você está colocando ela em contato, você não está... Não, eu comprei o que era mais barato e acabou porque é o que dá. Essa não é uma boa maneira de educar também, porque a gente vai limitando essa criança, a gente vai colocando crenças negativas nela em relação a dinheiro. O que é muito ruim, vai, assim, ecoar lá na frente. Na frente, na vida financeira dela toda. Mas estabelecer esses limites, dar opções dentro desses limites e conversar isso com muita clareza. Você ia falar? Não.
O que eu ia te perguntar é o seguinte, já que nós estamos falando de opções, na prática existem bancos, né, que já trabalha com a cabecinha dessa criança, como é que ela vai lidar com o dinheiro. Você estava falando também de outras opções lúdicas que podem ajudar. Queria colocar esses caminhos aí, então, para que essas mães possam direcionar essa questão. Perfeito. Existem muitas ferramentas disponíveis hoje, inclusive, no final eu vou compartilhar com vocês um link da B3, da Bolsa de Valores, que é um pequeno curso de educação financeira para pais ensinarem os seus filhos. Então, ali tem muitas dicas interessantes. É totalmente gratuito, é só se cadastrar no site da Bolsa de Valores e todos vão poder desfrutar lá de muito mais dicas do que esse nosso tempo aqui permite compartilhar. Mas vamos lá. Bancos digitais. É fantástico, porque você vai ensinar o seu filho a lidar com uma conta bancária. Isso é viável a partir, pelo menos, dos 12 anos de idade. Até os 12 anos de idade, o ideal realmente é lidar com o dinheiro físico, para eles terem a percepção que eles estão gastando dinheiro. A partir daí, a gente entra no virtual, um cartão. Quando a gente passa o cartão, a gente não tem a sensação de estar gastando dinheiro. Então, este acompanhamento ele tem que ser feito muito de perto pelos pais. Nas contas dos bancos digitais, o pai acompanha o extrato, recebe aviso no celular quando o filho gastou, sabe exatamente o que está acontecendo. Esses cartões só têm a função de débito. Não existe cartão de crédito para criança, eles não podem lidar com esse conceito, tá? Eu separei alguns bancos que são interessantes a partir dos 12 anos. Nós temos, por exemplo, a conta InterKids, a C6 Yellow, o Nubank Kids também. E até outros bancos grandes têm contas para crianças. Uma das coisas muito legais é que, junto com este presente da criança, ela se sente adulta, importante, porque ela vai ter um cartão com o nome dela, um cartão de banco, que funciona de verdade, que dá para sacar dinheiro, que dá para pagar as compras nas lojas. Então, ou seja, é um grande avanço na vida financeira dessa criança. Paralelamente a isso, ela tem responsabilidades. Então, quando você opta por um banco como esse, você deve colocar todos os pilares que a criança tem que cuidar na vida financeira, que todos nós temos que cuidar, que é o ganhar, gastar, investir e doar. Ganhar, gastar, investir e doar. Então, ela vai receber uma mesada, ela está ganhando, que vai estar lá na conta digital dela do banco. Ela vai ter que administrar a forma como ela gasta aquele dinheiro. Já deve estar pré-acordado com os pais. Essa mãe deve falar para essa filha, para Bia, olha, 20% do valor da mesada você vai investir. Gente, as crianças podem investir R$10. E ela vai investir lá num título de renda fixa, mas ela vai ver que aquele dinheiro aumenta quando ela investe. Investir e doar. Por que doar? Doar é uma das maiores sementes de prosperidade que existe. Então, a gente vai criar já no coração dessas crianças a ideia de partilhar. E quando elas têm uma parte daquilo, ela pode escolher direcionar para alguém que é menos favorecido. E ela vai perceber o quanto isso traz alegria para ela. E assim, a gente coloca esse conceito na conta bancária, mas também aquele brinquedo usado, aquele brinquedo que ela não brinca mais, né? Vamos doar, vamos colocar esses conceitos dentro da nossa vida. Isso ajuda a reduzir esse impulso extremo de consumo, porque essa criança passa a ver a realidade de outras crianças que não têm. Então, através dessa educação financeira, nós trazemos toda essa abrangência que é realmente, né, de criar seres humanos melhores, mais conscientes, que sabem que nós não podemos também consumir desenfreadamente, porque a gente está consumindo recursos de um planeta que não são inesgotáveis, e nós estamos à beira aí de criar colapsos para o futuro. Então, todos esses conceitos juntos, nós conseguimos colocar dentro de uma conversa de uma família sobre dinheiro e sobre mesada, por exemplo. Aí, acima dos 10 anos de idade, 12 anos de idade, você já coloca uma mesada,
porque a criança já consegue administrar esse dinheiro por um mês, né? E é até possível, como eu falei, usar um desses bancos como instrumento para a educação financeira. Gente, uma coisa fundamental: mesada não é nem punitiva e nem é premiação. Jamais. A mesada ela é um instrumento de educação financeira. Ela não deve ser usada para recompensar a criança se ela fez algo certo ou punir se ela fez algo errado. Eu ia te perguntar exatamente isso. É um instrumento de educação. Então, assim, essas questões de você validar o seu filho quando ele faz algo bom ou de corrigi-lo quando ele faz algo ruim, precisa ser tratada de outra maneira. A mesada é o dinheiro que ela tem para aprender a gerenciar, administrar e multiplicar dinheiro para a vida dela. Então, isso não inclui, por exemplo, você ganha mesada se fizer as ações do dia a dia normalmente. Arrumar a cama, deixar o quarto arrumado, não. Não. A gente vai ter 2 problemas com isso. Bom. Né? Um problema grande. Por exemplo, você não vai ter festa de aniversário se você não fizer isso. Se você pode fazer uma festa de aniversário para o seu filho, ele precisa compreender o seguinte: se ele está fazendo as coisas de uma maneira certa ou de uma maneira errada, ele continua sendo amado. Então, quando você está comemorando o aniversário, o momento que ele nasceu, que ele veio para esse mundo, está comemorando a vida dele, está valorizando a vida dele, ainda que seja um bolo e um cantar parabéns. Isso é muito importante para a criança se sentir valorizada. Então, colocar essas coisas como condicionais, se a criança tem bom comportamento, gera problemas futuros. E o dinheiro é o seguinte: se você começa a comprar as atividades que o seu filho deveria fazer por responsabilidade, nós vamos criar um adulto que faz tudo só por dinheiro. E que não entende que existem responsabilidades a serem cumpridas. Então, precisam ser usados outros instrumentos para corrigir e para validar essa criança, principalmente validar os pontos fortes e aquilo que ela está fazendo de bom é o melhor caminho do que a gente pontuar o tempo todo só o que ela está fazendo de ruim, que é uma tendência grande que o ser humano tem. Mas recompensar isso financeiramente é um caminho ruim. Bom, falei para vocês, a gente ia ter uma verdadeira aula aqui sobre educação financeira. Eu não sou mãe, sempre falo aqui quase todo o episódio, mas eu sempre pinço alguma informação que eu levo para minha vida. Com certeza. Hoje, então, eu que estou nessa fila dos inadimplentes, devo dizer que aprendi muito aqui com a Carla. Você quer complementar com alguma informação? Ficou alguma dúvida? Ficou assim, a importância de fazermos isso conosco, como adultos, para poder ser exemplos para as crianças. De fato, eu preciso muito me organizar nisso. Ficou aqui o tic-tac conversando aqui. Carla, eu quero muito agradecer o fato de você ter arrumado um tempo para estar aqui com a gente, falando para essas mães, para nós, para a Lívia, que é mãe da Bia também. Acredito que as coisas vão mudar na tua casa. Mudar. Então, tenha certeza que teve muito valor você estar aqui hoje. Eu agradeço muito, tá? Eu vou deixar também, né, para ser compartilhado com todas as mães, com você, Lívia, com a Bia depois, alguns jogos lúdicos, né? A gente tem até um jogo sobre mesada que pode ser usado a partir de 6 anos de idade, para as crianças entenderem o que elas podem comprar, o que não podem, banco imobiliário, vários livros, tem do Menino Maluquinho, da Turma da Mônica. Então, existem instrumentos lúdicos para trazer mais dessa realidade, desse mundo, para a vida das crianças. E uma outra coisa que vai fazer muita diferença, né? O nosso passeio com as crianças não deve ser só shopping. O shopping é um lugar onde elas vão querer consumir. Então, vamos para um parque, vamos caminhar, vamos olhar a natureza, vamos começar a dar mais valor para aquelas coisas que o dinheiro não compra. Porque isso também as nossas crianças sempre vão aprender pelo exemplo e por aquilo que elas vão recebendo de contato através de nós. Prazer enorme estar aqui. Esse é um assunto muito grande, gente, né? Mas conseguimos dar uma pinceladinha. Eu espero que ajude. Repete seu Instagram pra gente.
DNA Finanças. DNA Finanças. A gente vai deixar no GC, assim como também vamos manter aí no GC as dicas que a Carla passou aqui, que ocasionalmente você não conseguiu captar. Recados? Sigam Mais Jundiaí Sigam Mais Jundiaí. em todas as redes sociais. Lembrando que no grupo é só para mães, lá no Facebook é só para mães, de Jundiaí região. E é isso, tô animada agora para começar um novo ciclo na nossa vida financeira. Até eu tô animada para colocar ordem na minha vida financeira. Lembrando também para que vocês sigam todas as plataformas do Novo Dia. Dicas, sugestões, críticas, mandem, porque nós aqui somos democráticas e adoramos ter esse feedback Estamos de recebendo. vocês. Muitos dos programas que a gente está organizando aqui são feedbacks de necessidades das mães de Jundiaí. Nós precisamos de temas que atendam à necessidade de todas vocês. Bom, eu quero terminar dizendo o seguinte: entre ganhar, gastar, investir e doar, não se esqueça que há coisas na vida que não têm preço, têm valor. Um beijo, a gente volta com outro episódio logo mais, semana que vem. Tchau. Tchau.